Vamos abrir o livro de Deus uma vez mais e agora estaremos abrindo na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5 e o versículo de número 8, para a nossa breve meditação, visto que o tempo avançou e nós ainda temos muito para receber de Deus nesta noite, continuarmos recebendo, porque Ele já começou a entregar essa noite, desde o início, as bênçãos e o seu mover na vida de todos, e nós estaremos então logo mais renovando a nossa aliança com Cristo na celebração do memorial, mais conhecido como Santa Ceia. Está escrito assim o texto sagrado, 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu vou ler uma vez mais. Preste muita atenção, dobre a sua atenção. Se não tiver esse texto marcado no livro de Deus, que está na sua mão, marque, porque é de fundamental importância. Esse texto mudou o rumo da minha vida quando eu o conheci. Esse texto, em 2006, fez algo que não há explicação humana na minha alma, na minha vida. E em 2007, eu fiz uma declaração pública de, a partir dali, não só conhecer o Evangelho e ter entrado nele, porque conheci o Evangelho e entrei nele no ano de 82, quando o papai nos levou para congregar. Eu conheci o Evangelho e entrei no Evangelho no ano de 82, 1982. Mas o Evangelho só entrou em mim em 2006. E é em 2007, depois de muita busca, muito conflito, depois do Getsemane com Deus, que é o resumo do vale, do deserto, do particular com Deus, onde se cumpre Jeremias 33:3, que diz: clama a mim, e responder-te-ei, aleluia, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. E em Mateus 6, versículo 6, liga com essa profecia. E no Novo Testamento ele diz que lá no secreto, meu e seu com Deus, Deus que vê em secreto e oculto, nos recompensará. Aleluia. Diz assim o texto sagrado, falando comigo e contigo, perceba, em nome de Jesus, que o Espírito Santo está falando comigo e contigo diretamente aqui nessa palavra. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Em outra tradução, é pior do que o ímpio. Eu quero relatar aos irmãos, lembrando, como é de propício hoje, antes de entrar diretamente no texto da mensagem dessa noite, sempre nos cultos de renovar nossa aliança com Cristo, mais conhecido como Santa Ceia, é importante lembrarmos, nós somos servos e servas de Deus, fazemos parte de um ministério intitulado Igreja Cristã Comunidade Deus Vivo. E aqui nós temos uma extensão de uma obra missionária. Então, na placa está a Igreja Missionária Comunidade Deus Vivo, porque é uma obra ligada à sede que é nos Estados Unidos, que aqui começou esse trabalho da obra missionária. E a Igreja verdadeira do nosso Salvador, um dos 3 pilares, dos 3 IDs, faz parte do ID, 3 áreas, e uma delas é missões. É anunciar o Evangelho, é alcançar os feridos, é alcançar os doentes espirituais, é alcançar a todos.
uma congregação, uma instituição, uma denominação que se diz parte da igreja, independente do nome, mas não faz missões, ela está devendo na causa do Evangelho. Uma congregação que se diz parte da igreja eleita de Cristo e não cumpre o ID, ela está devendo na causa. Então nós fazemos parte dessa igreja que aqui está fazendo missões e onde mais Deus abrir as portas. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso líder, humanamente falando, é o pastor Aloysio Silva. Como foi dito pela missionária Márcia anteriormente, ele está organizando e agendando e pediu que oremos nesse sentido. Ele está pensando, planejando de vir ao Brasil ainda este mês, porque a época mais oportuna é agora, porque tem obreiros, tem pessoas que podem ajudar lá na sede nesse tempo de férias, e aqui ele pode estar visitando, acompanhando e de alguma maneira nos ajudando nesse sentido. Ele tem uma agenda na Bahia, vai estar pregando na Bahia, e depois que terminar a agenda lá deste evento, ele estará vindo para cá, se assim Deus nos permitir. A nossa visão, como já disse, é uma visão missionária, uma visão, além de pregar, ensinar a palavra, amarmos uns aos outros em Cristo, conforme a palavra, é pregar baseado no Evangelho e no Novo Testamento, na Nova Aliança, onde nós, gentios, fomos alcançados. Porque no Velho Testamento, no sentido de lei, não havia espaço para nós. Não havia oportunidade para nós. Nós, gentios, pessoas que não são filhos de Abraão, descendentes de Abraão, é considerado gentios. Então está escrito no Velho Testamento, nesse sentido, que não era para ter amizade conosco, não era para ter aliança conosco, não era para os filhos e filhas casar com gente nossa, não era para ter nenhum tipo de relacionamento conosco. Nós, no Velho Testamento, no sentido de lei, não havia espaço para nós. A aliança era para os descendentes de Abraão. Mas a partir da nova aliança, como está entre outras muitas passagens, o nosso Salvador deixou registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 1, a partir do versículo 11, está escrito assim: veio para os seus. Primeiramente ele veio para os seus, para os israelitas, para aqueles que eram descendentes de Abraão. Então a primeira vinda era para eles em primeiro lugar, e depois nós seríamos alcançados através da pregação deles. Mas os seus, diz o texto, não receberam. Mas então o texto continua falando que para todos. Veja que agora não é só para os israelitas, para todos quantos o receberam. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, por adoção em Cristo Jesus. Quantos sentem adotado, reconciliado em Cristo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse que o que era impossível à lei, o que era impossível ao Velho Testamento no sentido de lei, Deus fez possível no alto do Calvário, e pegou a minha dívida, o meu pecado, o meu erro, as minhas acusações, que muitos apontavam o dedo para mim, que não tem jeito, é perdido, e para muitas mulheres é uma perdida, não tem mais jeito, acabou, está acabado. Ele disse, está escrito, que ele pegou o tratado, a dívida que era contra nós, e cravou na cruz, e triunfou sobre ela, e com seu sangue pagou por nós, aleluia, e como que fosse rasgada a dívida, pisou e expôs publicamente. E agora, todos os que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, e esse tudo se fez novo. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Então o nosso objetivo maior é anunciar essas boas novas. A palavra evangelho no original significa boas novas, boa notícia. Que boa notícia é essa, pastor Indomar? É que nós estávamos destituídos da graça de Deus. Ele olhou de lá, não viu nenhum justo, nenhum. Esse então que a gente vê às vezes inclinando o nariz,
ou que santão, que santona. E às vezes se veste de uma embalagem que quer dizer que isso é que é a transformação de vida. Que só isso vai fazer a diferença. E não é. É mesmo. O nascimento e o novo nascimento que a palavra diz. Não é de embalagem, porque isso a gente pode entrar no sistema religioso e vestir uma capa. Aconteceu comigo. E o Espírito Santo está falando para me confessar, e é melhor obedecer do que sacrificar. Eu já fui um religioso hipócrita. Não adianta eu querer mentir. Ele me conhece, ele me sonda e te sonda. Eu já fui desse. Palitosão, bonito palitosão. Gravata linda. Eu acho lindo. Roupa elegante, bonito para os homens, para a mulher, lindo. É mesmo. Maravilha. E eu já fui desse. Mas eu imaginava que era só isso. Então, eu usava o cabelo igualzinho o cabelo do sistema religioso que eles mandavam e estava na Castilha. Eu usava a barba igualzinha deles. Não podia ter barba. Eles inventaram ter pecado. E é mentira, não está escrito assim. Então eu raspava a barba todo dia. Eu usava roupa daquele modelo, não podia usar uma bermuda, não podia usar um chinelo na rua, não podia ser gente, não podia ser humano. Então eu era santão. Minha esposa, linda, maravilhosa como é até hoje, minha namorada esposa, cabelão. E eu gosto, eu pessoalmente, eu gosto do meu bem, deixa o cabelo grande, pode reparar as pontas, pode cuidar e tal. Então ela para, cuida, pinta. Maravilha. Eu deixo o cabelo grande, eu gosto, pessoalmente. Nada contra quem quer cortar, quem quer usar o cabelo. É questão de gosto, é questão sua com seu esposo, é uma questão sua com seu marido. O homem vive para agradar a esposa e a esposa vive para agradar o marido. Assim está escrito em Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 32. A solteira cuida das coisas do Senhor e as casadas, como agradar o marido. Para os homens, no mesmo texto, os solteiros cuidam das coisas da vida e como trabalhar na causa. E os casados, em como agradar a esposa. Está escrito, é a receita da felicidade. Agora observe, minha esposa e eu. Minha esposa cabelão. Vestidão. Saião. Lindo, bonito, eu gosto, elegante. Só que a gente, ao invés de buscar o novo nascimento, segundo a palavra, a gente ficava nessa vestimenta e nessa embalagem. E quando pensava que não, junto com o palitosão, gravatão, saião, linguão. E a gente não vigiava enquanto ensinar o linguão, julgando, condenando, atacando. E não é assim que está escrito. Aí entra a palavra dessa noite, aleluia. E isso me rasgou por dentro. Timóteo 5,8, o Espírito Santo fala na boca do apóstolo Paulo. Aleluia. Eu sei que eu chorar muito, eu sei que eu gemer muito. Mas aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o ímpio. E o Espírito Santo começou a trabalhar isso na minha vida, e eu fui para os pés do Senhor pedir discernimento, compreensão. Eu já tinha dirigido igreja, eu já tinha apacentado, eu já tive na liderança, nessa ocasião eu já tinha passado por tudo isso. Mas ainda não tinha essa experiência viva, própria, dentro de mim. O Evangelho não estava dentro de mim. E o que faz a diferença na vida do homem, da mulher, do moço, da moça, o que faz expulsar da nossa vida o espírito maligno de sensualidade, da pombagira, do tranca-rua, do sete-flecha, de todos os males, da hipocrisia, do engano, da mentira, da inveja, da idolatria, da feitiçaria, da abominação do homossexualismo, o que tira da minha vida a sua vida, a máscara do engano, a falsidade, o que tira da minha vida a sua vida, o sentimento faccioso, que o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 3, a partir do versículo 13, ele diz: mas se alguém entre vós cuida em ser sábio, mas entre vós há sentimento faccioso. O que quer dizer isso, pastor Idomar? Sentimento faccioso é panelinha, é grupinho, é aquele negócio que a gente viu muito no sistema religioso, e nós temos que vigiar muito para não acontecer conosco. Sabe por quê? Aquele negócio de aqui é só o nosso grupinho,
Aqui é só o nosso timinho, é aqui. É aqui. Quem quiser tem que adaptar com a gente. E não é assim que está escrito, não. Quem quiser ir para o céu, quem quiser ter comunhão com Deus, quem quiser tem que ser santificado. E a palavra santificado significa separado do mundo, significa diferente. Não é diferente só na aparência, é diferente em toda a sua maneira de viver. Está escrito, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem era mascarado, religioso, hipócrita, uma coisa na frente e outra nas costas, não é mais assim. Quem era feiticeiro não é mais, quem era adúltero não é mais, quem praticava a prostituição, a fornicação não pratica mais, quem era invejoso não é mais, quem enganava não engana mais, quem desprezava a sua família e não cuidava dos seus, agora vai compreender e passar a dedicar a sua vida, o seu tempo, para cuidar dos seus. Então eu percebi, amados de Cristo, que não adiantava eu parecer santão, a minha esposa parecer santona, não adiantava a gente, nesse faz de conta, as pessoas olharem que santo Ivan pastor Indomar, que santa missionária Márcia. Não adianta, porque o Espírito Santo nos conhece, nos sonda, ele sabe, ele vê além da aparência, ele vê além da embalagem, ele vê além da capa, ele vê no íntimo do meu e no seu coração, e escrito está que nós julgamos e vemos, valorizamos pela aparência, mas ele em primeiro lugar vê as intenções do coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu percebi que não adiantava eu continuar enganando e usando a máscara de santão, aquele santão espírito papão, melhor que os outros, subir no púlpito e pensar agora eu sou poder. Aqui, que beleza. Agora estamos por cima, nos eventos, nos simpósios, nas convenções, nos eventos de praça pública. Eu estava lá por cima, podendo. E o Espírito Santo olhando, não foi por isso que Cristo morreu no Calvário, porque escrito está que Deus resiste, Deus é contra o soberbo, mas Ele ajuda e eleva o humilde. Aleluia. Humildade, a palavra diz humildade, que nós diminuamos, João 3,30, e que Ele cresça, Ele cresça na minha vida, cresça na sua vida. Use a tua boca, a minha boca, como tem usado aqui, irmãos e irmãs, como tem usado, aleluia, e tem restaurado vidas. Agora entenda, além de ser santão de aparência e pensar que isso vale muito mais. Cuide dos seus e do da sua família, porque não adianta ter cartão de membro e não cuidar da família, não adianta ter credencial de pastor e missionário e não cuidar do seu cônjuge, não cuidar dos seus, não adianta ser santão e santona de aparência e negar esse princípio da palavra, porque um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador, e escrito está que lá há um memorial, e neste livro do memorial está a minha vida e a sua vida. E lá está a história do irmão Jean, lá está a história da irmã Elaine, lá está a história da irmã Néia, lá está a história da missionária Márcia, lá está a história do irmão Bruno, lá está a história do irmão Wilson, da missionária Lícia, lá está a minha história e a vida, lá está a história de cada ser humano. E naquele dia, a pergunta não vai ser quantas pessoas tu julgou, quantas pessoas tu jogou fora da congregação, em pastorzão santão, em missionária santona, em exibidão, em nitidão, narizão e pisado, naquele dia! Aleluia! Naquele dia! O dono do rebanho, o dono das ovelhas, que pagou o preço de sangue, ele vai olhar para cada um e vai dizer o que fez com o que eu te dei. O que tu fez com a oportunidade que eu te dei de salvação? Eu te salvei primeiro. De amor, eu te amei primeiro. De família, eu te dei uma família primeiro. O que tu fez, mais importante do que a aparência, mais importante do que a posição humana social, mais importante do que a disputa do sistema religioso da TV. Quem é o que prega mais? Quem é o que tem mais horário na televisão? Quem é o mitidão que não quer nem ser mais só pastor, não? Quer ser apóstolo por sua conta e risco. Aquele que agora não serve mais, só o poder de Cristo em o nome de Jesus, que cura, transforma, liberta, põe de pé, como fez na minha vida e na sua vida. Eles estão enganando o povo, vendendo objeto ungido, vendendo toalha. Jesus.
vai perguntar para mim e para ti um dia. Aleluia! O que tu fez com a pessoa que eu te confiei? O que tu fez com seus filhos? Só ele que pode dizer a igreja. Só ele que pode dizer. Só ele que falou. Só ele que chorou, mano. Só ele que deu a vida. Aleluia. Aleluia. Portanto, meus irmãos, tenha muito claro na sua mente. É melhor termos as pessoas aqui conosco, ouvindo a palavra, caminhando conosco, mesmo que entre nós ainda há, em nós mesmos, em mim e em cada um dos irmãos, ainda há imperfeições, ainda há área que precisa ser lapidada, ainda há área que, mesmo que simbologia profética, somos vasos na mão do oleiro que é Ele, o dono de tudo, o Criador de tudo. É melhor estar aqui para ser trabalhado, para ser lapidado, do que estar lá fora sem ouvir a palavra, do que estar nas boates, do que estar nas noites reis da vida, do que estar na praça, no rock rua, vale tudo, do que estar longe de papai e mamãe, e aprendendo tudo que não presta e influenciado. Aqui o Espírito Santo fala, aqui é o hospital da alma. Não é por força, e nem por violência, mas é pelo ouvir da palavra. Romanos 10, 17. Ouvir a palavra. Então vamos ajudar. Vamos estender as mãos mais e mais. E eu termino dizendo, meu irmão, minha irmã, servo e serva do Altíssimo, que teve o privilégio de ter a oportunidade de se casar com alguém que conhecia ou depois conheceu o Evangelho e tem a oportunidade na sua mão, na sua casa, ter o manual de Deus para a humanidade. É um grande privilégio, tem muito valor nisso. Tu que constituiu família, teve filhos e filhas, e conhecia ou depois conheceu o Evangelho, a palavra de Deus. Dê valor nessa palavra. Lute para viver essa palavra na sua vida. Porque a afirmativa é clara. Não adianta ser santo de aparência aqui e ser mentiroso e falso em casa no particular. Não adianta tratar bem os de fora. Eu já cometi esse erro, o Espírito Santo manda confessar também. Eu já cometi esse erro antes de o Evangelho entrar em mim. O que é o Evangelho entrar na gente, pastor Lindomar? Além de andar com o livro de Deus na mão, a Bíblia Sagrada, o livro que contém a palavra de Deus, além de confessar e dizer eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu conheço a palavra, eu congrego, além disso, é viver, é entregar a sua vida e dizer, a partir desse momento, eu vou viver e vou andar, segundo está escrito no Evangelho, no Novo Testamento. Porque quem falou, quem planejou, foi Deus. E ninguém mais entende ser humano do que Ele. Quem me fez e te fez foi Ele. Quando Ele faz o pó da terra e viu a obra, estava bonita, aparentemente perfeita. Aparentemente. Mas ainda não estava, sabe por quê? Porque não tinha algo de Deus dentro daquela obra. Então escrito está que Ele, Deus, o Criador de tudo, soprou. E na narina entra algo de dentro de Deus para dentro de nós. É a parte do Espírito. E nós então nos tornamos um ser de tricotomia, corpo, alma e espírito. Nós só podemos estar bem, completamente um ser humano, no casamento, na vida íntima, na vida efetiva, no profissional, em todas as áreas, se nós estivermos bem com Deus. Não existe casal de um. E nem tampouco casal de 3. O casal é de 2, e disse o nosso Salvador, e serão ambos, os 2, uma só carne. A única terceira pessoa que pode entrar no meu e no seu casamento, pode visitar a nossa sala, cozinha, nossa cama, somente o Senhor, que planejou e fez o casamento, só Ele. E escrito está que o cordão de 3 dobras
não se quebra ao seu paciente. Porque quando estiver fraco, o outro pega e ajuda. Vamos, eu te ajudo. Vamos em frente. Aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que o ímpio. Partindo para o final, entenda, amados de Cristo, mais importante do que tudo nessa vida é cuidar e zelar da nossa família. Mais importante do que tudo nessa vida, tudo, é nós obedecermos a palavra e o projeto de Deus. Porque é isso que vai fazer nós termos bem-sucedido, nos ir bem e terminar bem. E é melhor o fim das coisas do que o começo. Começar bem é fácil. Agora a realidade mesmo que está escrita é como é que vai terminar. O que interessa não é como é que foi a minha vida e a sua. O que interessa para Deus não é isso. Não interessa onde tu já andou. O que interessa é como é que está a sua vida hoje. E Ele está aqui, Ele pode arrumar parte da vida, da sua vida. Só existe uma coisa que Ele não faz pelo ser humano: a nossa parte. Mas nós fazendo a nossa parte, o resto Ele inteira. O resto Ele completa. O que não está no nosso alcance é com Ele. E a parte de milagre que nós não podemos, Ele pode. Quer ver um milagre? Eu tenho dito e vou continuar dizendo. Porque Ele manda eu dizer: olhe para mim, eu sou um milagre ambulante. Eu só estou vivo por causa da ação da palavra dele. Eu estou vivo porque um dia alguém orou e ainda ora por mim. Eu só estou aqui agindo e fazendo a obra porque alguém me amou. Eu só estou aqui agindo, fazendo, trabalhando pela causa do Evangelho, por causa do poder, da graça e a misericórdia de Cristo e a vida de alguns irmãos e irmãs amorosos da causa, que não julga por aparência, que não olha primeiro só a questão da roupa, da barba, do cabelo, que não fica preocupado em apontar o dedo para ti e ficar te acusando, mas quer saber de uma coisa? Ele diz: meu irmão e minha irmã, tem jeito. O mesmo Senhor que agiu na minha vida pode agir na sua. Vamos junto. Eu te amo em Cristo. Vamos que tem jeito. Essa história que já acabou, está perdido, isso é mentira. Isso é conversa fiada de Belial. Não existe isso para nós não. Porque nós servimos um Deus do impossível. E a palavra de Deus diz, Romanos 1,16, que o poder do Evangelho para os que perecem, os que não creem, é loucura. Por que é loucura, pastor Indomar? Porque nós, que temos uma aliança com Cristo, veja a loucura. Nós vemos o que a maioria não vê. Nós sentimos o que a maioria não sente. E a gente acredita no que a maioria não acredita. E isso é loucura, hein? Lógico. Os professores de faculdade, isso é loucura. Isso é tolice, porque não dá para pegar. Aí você pode perguntar: e o ar que respira dá para pegar? Não dá não, mas está respirando, existe. Assim também é Deus. O frio. Você dá conta de ver o frio pegar dentro? Não, mas você tem frio. Você tem frio agasalho, você até morre de frio. É mais uma prova que Deus existe. Entre muitas. E Ele está aqui para agir na minha e na sua vida. Cuide. Zele do que Deus te deu. E eu termino dizendo: eu vivi alguns meses. Não foi muito tempo, não. Mas eu vivi alguns meses sem ter família perto de mim, sem ter alguém para me estender a mão, sem ter mamãe ou papai, sem ter um irmão. Eu vivi alguns meses assim, sozinho. É a pior coisa que eu já senti: o abandono, o desprezo. Até a sociedade trata mal quem não tem família. Até a sociedade trata mal quem não tem gente que ama. Até a sociedade trata mal quem está jogado na rua. É por isso que muito ser humano vai parar nas drogas. É por essas e outras que muitas mulheres lindas, com futuro maravilhoso, vai parar na prostituição. Vai ficar jogada nas esquinas. É por essas e outras, falta de amor, falta da palavra do Evangelho na prática. Porque o Evangelho em Cristo, não do sistema religioso, que as pessoas vão ser manipuladas e escravas por ele, e vejam para isso, mas o Evangelho de Cristo, o Evangelho que está aqui, no livro de Deus, é amor na prática, é cuidar dos nossos primeiro, é dizer tal que der. Mas eu vou cuidar de ti, meu bem. Você é a mulher que Deus me deu. Tu é o marido que Deus me deu. Tu é o filho, a filha que Deus me deu. Eu vou cuidar. Não desiste não. Eu vou cuidar, eu vou zelar. Porque naquele dia, quando ele perguntar, e a gente puder apresentar assim: aqui o meu marido e eu cuidei. Vinde, bendito, bendito do meu pai. Aqui a minha esposa eu cuidei. Vinde, bendito.
20. Está aqui os meus filhos, eu cuidei. Está aqui o rebanho das ovelhas, que eu fui aposentar para o Senhor. Está aqui. Eu amei, eu ajudei, eu chorei junto, eu alegrei junto. 20 benditos, meu Pai, 20. Aleluia. Vamos estar de pé, meus amados. Aleluia. Amor é a razão da igreja estar na terra. Amor é a razão de tu estar aqui. Cuide da sua esposa. Ame a sua esposa. Ame o seu marido. Cuide do seu marido. Existe pessoas, eu conheço, dentro das igrejas, estou falando de gente que está congregando, gente que ensina o nariz, eu sou evangélico, eu sou gospel, eu estou por cima, eu tenho cartão de membro, eu tenho credencial, eu estou podendo. E é uma santidade só de aparência nos templos. Mas não cuida dos seus, eu conheço muitas. Mantém aparência, mas lá é uma droga. Tem mais tempo, ninguém me falou, eu conheço. Isso está escrito em Atos, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Porque isso gera testemunho, temor, edifica a igreja que ouvem. Eu conheço mulheres que tempo para casa tem. Mas tem muito tempo para casa e arruma o chão e brilha. Olha, se vestir, lindo, bonito, lindo. Mas não tem tempo o seu marido. Cuida dos móveis, os móveis ficam brilhando para espelho. Areias vazias, que você pode usar como espelho. Que lindo, maravilha. Mas não tem tempo o seu esposo. Não tem tempo para a gente. Eu conheço também maridos que têm tempo para o carro. Cuida do carro como se fosse o bem maior. O carro não pode ter um arranhão que arruma. O carro não pode ter uma sujeirinha que já está limpando e encerando. E a esposa olha e fala, ai, como eu queria ter aquele carro. Ai, como eu queria ter aquele carro. Meu Deus, me ajuda, mas eu consegui com aquele carro. E tem marido que fica olhando e fala, Senhor, me ajuda, sai da minha mãe, vai lá no chão, vai lá no banheiro. Senhor, me ajude, tem misericórdia de mim. Ela cuida mais do chão do que de mim, ela preocupa mais com o banheiro. Eu quer chorar, mas isso é verdade. Tem pessoas que cuidam mais da fazenda do que de gente. Tem gente que usa as pessoas e ama as coisas. E o Evangelho diz que as coisas é para a gente usar. E as pessoas é para a gente amar. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo te pergunta, você está amando e dedicando tempo ao seu marido? Você está amando e dedicando tempo à sua esposa? Os seus filhos, os seus pais? O que mais tem valor para ti? Nesta noite o Espírito Santo nos pergunta. Onde nós estamos dedicando o nosso tempo a mais? Que a palavra está dizendo para mim e para ti. Cuide mais dos seus e da sua família. Porque assim fazendo vai ser diferente daquele que nega a fé, diferente daquele que não entende. Aleluia, dê valor. Dê valor. Dê valor. Soberano Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, ajude-nos a viver a tua palavra na prática. Multiplica, Senhor, o amor em nossa vida. Pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos irmãos, pela congregação. Ó Deus, nos ajude a nos santificar mais segundo a tua palavra. Nos ajude a viver mais segundo o teu evangelho. Nos ajuda para apontar alguém e mostrar o evangelho verdadeiro. Que liberta, que é liberdade, que tem vida, que tem alegria, que tem prazer, que tem satisfação, que tem amor no casamento, que tem alegria no lar, que tem felicidade em congregar e reunir. Ó Deus, multiplica na vida de cada um e que possa essa geração ser impactada, sentir a diferença como foi no tempo de João Batista, que anunciou a chegada do Messias, os homens e mulheres depois de Cristo, que pregaram e doaram a sua vida. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Canta e enche, renova, restaura. Ele mamaste, me declare, me declare. Me demeita, me declare, me declare. Multiplica, Senhor, e renova as nossas forças. Como águia. Como está profetizado. Que até os velhos se renovarão. Como águia restaurados.
reacende os sonhos, reacende o primeiro amor, reacende, Senhor, a fé abundante, a graça. Ó Deus, use cada um de nós como um canal inesgotável para alcançar a muitos. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Receba algo do céu, da parte de Deus agora, para a sua vida. Em o nome de Jesus. Receba agora e creia. O Espírito Santo está aqui entre nós agindo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Guarde a sua bênção em nome de Jesus e creia. Nada vem do céu, da parte de Deus, sem antes aqui ser crido pela fé, ser proclamado, confessado pela fé em Cristo. Quando aqui falamos e profetizamos em o nome de Jesus, selamos e concordamos aqui, em o nome de Jesus, de acordo com a palavra dele, é realizado e concordado no céu. Receba algo da parte de Deus, na área que tu falou específica. Receba para ti. Receba para aquele que está longe que tu intercedeu. Receba agora e creia que aquela vida, aquela pessoa, em outro estado, em outro país, está sendo visitada agora. Agora. Porque o Espírito Santo não é limitado. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está aqui, está em todo mundo. É o Deus que nós servimos. Senhor, muito obrigado pelos milagres aqui nesta noite. Muito obrigado pelas vitórias no casamento, no relacionamento, no leito que agora será sem mácula, na intimidade, nos sonhos, no namoro, no casamento, na faculdade, no espiritual, na palavra, na unção, no louvor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Em breve, para a alegria nossa, estaremos ouvindo os testemunhos e a glória e a honra toda para o Senhor. Aleluia. Aleluia.